Letícia Parada, ela que é body surf, tem um canal no YouTube, Ela no Mar. Primeira coisa, como é que você veio parar aqui? Conta a sua história, a sua conexão com Noronha. Eu vim parar em Noronha de um jeito um pouco diferente, né? Eu vim aqui como voluntária do ICMBio. Eu cuidei de vários parques, né? Parques nacionais, várias unidades de conservação. Noronha é um parque nacional marinho. Abriu o edital e aí no início desse ano surgiu a oportunidade. Então me conta assim, como é seu dia a dia? Se todo dia você vai pegar onda, conta aí pra gente. A gente trabalha muito em relação à maré, né? Então quando a maré tá quase secando, é o momento que a gente trabalha. Então eu sempre procuro também aliar essa questão de trabalho, de outros projetos, que tem o meu canal no YouTube, eu também tô sempre gravando algumas coisas. Gravo também os vídeos aqui pro parque para incentivar a galera, conscientizar, né, o que é Noronha, né? O pessoal tem uma imagem de Noronha muito diferente do que realmente é. E aí o surf, ele também varia, né? Porque aqui em Noronha não pode nem ser a maré muito cheia, nem a maré muito seca. Você tem que estar ligada que o surf tem hora, né? Você tem 24 anos, né? Uma mulher. Como é pra você estar no mar? Olhar assim, só tem homem, a maioria também de prancha, surfista ou bodyboarder, e você ali. Conta aí como é pra você isso. Quando eu comecei a praticar o body surf, realmente o ambiente ele é intimidador, não só para quem pratica o body surf, né? Pra surfista, mulher surfista, porque você tá sempre cercada de vários homens que tem muitos, por sinal, não são a maioria, eles te olham torto. Então assim, eu nunca olhei para essa situação como eu não posso estar ali porque eles não querem que eu esteja. Mas eu quero, é isso que importa, né? Nos dias que o mar tá com crowd, uma galera no mar, e aí você olha, tem 30 caras com pranchas, as quilhas super afiadas, é tipo jogos mortais, né? Você tá ali no meio daquela galera e você fala, meu Deus, como é que eu vou pegar uma onda aqui? É o que eu falo, tudo é questão de conexão com o mar, né? Com a natureza. Pode ter 30 pessoas na água. Se essas 30 tiverem afobadas e você estiver ali tranquilo, esperando a tua onda, a onda vem, meu. Então eu tô sempre ali, eu entro focada pra pegar as minhas ondas. E aí me dou bem, assim, sempre, sabe? É difícil eu sair chateada da água. Acho que nunca aconteceu, na verdade. E também é diferente, né? O body surf exige muita energia, né? Porque você não fica deitadinha nem sentadinha, não. Você tá sempre em movimento, né? Muita gente ainda pensa isso, né? Que o body surf é coisa assim, bobinha, é coisa pra quem não sabe ficar de pé na prancha. Mas a real é um baita desafio. Você não tem um apoio, você não pode sentar igual a galera senta na prancha para descansar, você não tem um ponto de descanso. Porque o tempo inteiro ou você tá fazendo palmateiro ou o movimento das pernas para sustentar, e isso consome energia. Você vai passar debaixo da onda, a galera fala, mas para quem tá de body surf é tranquilo, porque não leva a onda na cabeça, é mó fácil. E na verdade não é. O mesmo fôlego que você tem para mergulhar fundo, você tem que ter para subir. Então a prancha, quem tá surfando de prancha tem essa facilidade, né? Já ajuda, né? Ajuda. Você afundou a prancha. A hora que você coloca o bico da prancha pra cima, naturalmente ela sobe. Agora, body surf não. É o teu corpo. Você foi pra baixo, meu filho, 2, 3 metros, teria que ter fôlego pra subir 2, 3. Eu tô falando de onda tranquila, né? Imagina os caras aí que pegam as ondas maiores, né? E a gente, quando é criança, pelo menos... Eu sou de Natal, cresci em Ponta Negra, e a coisa mais natural do mundo era pegar jacaré. A gente tava na praia, vamos pegar jacaré. E aí hoje a gente vai vendo como vai mudando o esporte, né? E como é incrível que se você realmente não tiver um preparo físico, se você não tiver o conhecimento, a calma, a conexão com a natureza, como é importante, por exemplo, você surfar com quem já tem mais experiência, né? Total. Hoje em dia, pelas redes sociais, pela internet, tudo, você consegue realmente ter aula. E falar em rede social, eu fiquei sabendo, né? Você tem um canal no YouTube. YouTube. O meu canal, ele surgiu assim, de repente, um primo meu, né, que é o Luiz, ele falou, você precisa criar um canal para incentivar as mulheres, e principalmente as mulheres a irem pro mar, porque eu só vejo você aqui surfando assim. Não é um canal só pra mulher, é um canal pra galera que quer mudar estilo de vida através das ondas surfando de body surf, né? Porque assim, eu comecei a ver coisas que eu posso ensinar isso, posso ensinar aquilo, posso dar uma dica disso. Eu aprendi na observação. Quando eu era criança, eu lembro de ver meu pai pegando onda sem nada, sem nadadeira, sem prancha, sem nada. Ele simplesmente esperava a onda chegar e pum, pegava. E eu, criança, ficava pensando, como que ele faz isso? 2014, era um final de ano, um amigo meu, o Paulo, que deu uma roupa de borracha. Na época eu surfava só de bodyboard, não surfava de body surf. E aí eu, no Instagram, acabei descobrindo essas pranchinhas, né, as handplanes, handboards. Falei, vou dar pra ele. Tipo, ele ficou empolgadão, começou a pegar onda assim, gostou, se animou. E eu não tentei. Só que um dia no mar, ele falou, deixa eu pegar uma onda aí com esse teu bodyboard. Fica aí com a minha prancha. E jogou assim a prancha. Falei, caramba, o que eu vou fazer aqui sem a minha prancha? Sem o apoio, né? Foi a situação, né? Sem o apoio, o que eu faço com esse negócio que eu nunca usei? Primeira onda, eu peguei a onda e falei, é isso. Não quero mais saber de bodyboard. E aí, assim, eu começava a, intercalar bodyboard, body surf.
deslizar na onda de body surf é outra história. Porque você não tem um contato, você não tem uma prancha, um programa, né, do Homem Peixe lá do canal Off. Comecei a assistir, comecei a observar. Então, ele entra na onda assim, ele sai da onda assim, ele tenta girar, porque não tinha conteúdo na internet, isso é difícil achar dicas. Comecei a pegar a onda e a galera se empolgou, porque eu publicava sempre, fazia vídeo, tentando sozinha. Acho que eu, pelo fato também de eu ser mulher, ser um esporte ainda que tem muito homem, ver uma mulher praticando, acho que interessou a galera. E aí eu comecei a fazer várias conexões, então amigos da Itália, Portugal, Espanha, Peru, né, a galera da América do Sul. Eu tenho uma ideia de conhecer vários lugares no mundo através do body surf, ensinando body surf, assim, proporcionando vivência, sabe, para as pessoas, para mudar o estilo de vida. Muito bom. Aqui na Noronha tem muita mulher que gosta do mar, que tem mais amigas, estão sempre buscando. Então, assim, você não toparia não montar um grupo para ensinar pra gente mais ainda? Assim? Tô super aberta, assim, a ensinar. Você ensinar e proporcionar o que você sente de bom é, assim, o caminho, entendeu? Eu acho que não é uma coisa que deve se restringir, eu quero ser a única mulher ou uma das únicas que surfa. Eu acho que as mulheres precisam sim ir pro mar, quero que tenha mais pessoas surfando, mais pessoas aproveitando, porque isso muda a pessoa, né? Tá no mar muda você, assim, você aprende a ser uma pessoa mais paciente, que é aquela questão, tô esperando as ondas demoram. Você fica mais relaxado. Para finalizar, deixa um recado aí para os nossos ouvintes. Aprende o body surf, que eu acredito que não tem melhor sensação de estar na natureza, vai curtir as ondas, quem sempre experimenta gosta. Se alguém precisar de alguma informação, alguma ajuda, né, alguma dica, pode me seguir lá no meu Instagram, que é Parada Letícia, e se inscrever lá no canal Ela no Mar, o nome. Beleza? Beleza. Mais uma vez, obrigada, Letícia.